Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui presente no culto, congregação, na direção do pastor João Mota, da sua esposa, dos demais irmãos. Deus continue abençoando a vida de vocês. Mais uma vez aqui presente para trazer a palavra do Senhor no coração dos irmãos. Segundo Coríntios, capítulo 5, os irmãos com Bíblia, pode abrir no livro de Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus. Grato a Deus pela vida dos jovens que estão me acompanhando aí, vieram, fizeram convite, eles vieram. Também a minha esposa, Suzana, também que está acompanhando. Glória a Deus. Isso é bom. Aleluia. Que diz assim, versículo 7 do capítulo 5 de 2 Coríntios: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Em algumas traduções diz assim: visto que andamos por fé e não por vista. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo está ensinando a igreja de Coríntios. E no capítulo 5, especificamente, Paulo está falando na igreja de Coríntios a respeito do corpo humano, que Deus não habita em corpo, em templo feito por mãos humanas. E havia uma discussão sobre a vinda de Cristo, quando Cristo viesse levar a sua igreja, como que seria a transformação do corpo. E Paulo, em poucas palavras, ele fala a respeito disso à igreja de Coríntios, que quando Cristo vier e arrebatar a igreja, o nosso corpo, que é mortal, se transformará num corpo imortal, num corpo glorioso. Só que a igreja de Corinto havia muita discussão, porque eles viviam ainda apegados às coisas do mundo, às coisas terrenas. E Paulo fala à igreja de Coríntios que aquilo que estamos aguardando e buscando não era terreno, mas ele é divino, é eterno. E Paulo fala à igreja de Coríntios que aqueles que servem a Deus, ele não anda por vista, não anda pelo aquilo que vê, mas ele anda por fé. Ou seja, nós não vemos aquilo que é eterno, mas cremos que em breve o Senhor virá e nos levará. É o que nos move. E hoje eu achei por bem, preparando a mensagem, orando ao Senhor para que me desse uma palavra para trazer aos irmãos, o Senhor falou no meu coração para falar a respeito de fé. Porque a fé é o que move o cristão. A fé é o que move aquele que serve a Cristo. Outra coisa não move, é somente a fé. Mediante a fé nós vamos alcançar aquilo que é eterno. Surpreender a Jesus não é uma tarefa fácil. Até porque para a criatura surpreender o Criador, não é todos os dias que isso acontece. Mas na Bíblia existem 3 personagens que surpreenderam Jesus mediante a fé. E esta noite eu quero trazer a vocês algumas coisas que eu aprendo com essas 3 histórias específicas de pessoas que surpreenderam Jesus mediante a fé. Alguns caminhos levam muito a caminhos que nos afastam do Senhor. Existem coisas que podem até parecer bem aos nossos olhos, mas que nos afastam do Senhor. E nos dias de hoje não é diferente como nos dias de antes. Talvez muitas coisas que vivemos nos dias de hoje parecem novo, mas se a gente meditar um pouco, muitas das coisas que acontecem hoje aconteceram no passado. Somente mudou os tempos, somente mudou as pessoas, mas acontecem as mesmas coisas.
O que é fé? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia fala que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A fé é um alimento que nutre e fortalece o nosso espírito. A fé nos aproxima do homem de Deus, traz comunhão, paz com o Senhor Jesus. É a aceitação da doutrina e revela a salvação de Deus. A fé está ligada à confiança, ou seja, fé é confiar no Senhor Jesus. Isso é fé. Na carta de Hebreus, ela especificamente, ela aborda esse tema várias vezes, a fé. Não se sabe muito bem quem foi que escreveu Hebreus, mas muitos dão a sua autoria a Paulo. Podemos até ficar com essa autoria pela sua linguagem, parece muito com a linguagem que Paulo fala. A Bíblia também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, para você agradar a Deus, no mínimo, você tem que ter fé. Não estou falando de fé, daquela fé boca para fora, a fé que a humanidade expressa. Muita gente, se você perguntar, você tem fé? Ela vai falar que tem fé, que acredita em Deus. Mas não estou falando dessa fé rasa, essa fé que muitas pessoas só buscam o Senhor na dificuldade. Não, eu estou falando da fé verdadeira, a fé que te liga a Jesus Cristo, a fé que te faz crer que Jesus Cristo é o Salvador e que testifica o teu Espírito com o Espírito Santo. Eu estou falando da fé concreta, aquela fé que não vacila, aquela fé que te dá certeza da salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu quero mostrar para vocês nessas 3 histórias a respeito da fé. A primeira história é da mulher cananeia. Os irmãos sabem que a mulher cananeia estava com sua filha enferma, possessa por espíritos imundos. A mulher cananeia, que tinha muito amor pela sua filha, ela clama por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, cura minha filha. Na alguma tradução vai falar minha filhinha. Essa minha filhinha expressa o amor que aquela mãe tinha pela sua filha. Só que Jesus, lá em Marcos, ele não vai responder nada para aquela mulher. Ele vai meio que ignorar aquela mulher. Só que ela continua clamando: Jesus, tem compaixão de mim. E Jesus vai falar para aquela mulher as seguintes palavras: não é lícito que eu tire os pães dos meus filhinhos e dê aos cachorrinhos ou aos cães. E aquela mulher não desiste mediante a palavra que Jesus deu. Parece até dura, uma palavra dura. Não é lícito eu tirar o pão dos meus filhos. De que filhos Jesus estava falando? Dos judeus. Porque Jesus, ele não veio para os gentios. Jesus veio especificamente para os judeus, para pregar para os judeus. Só que os judeus foi e negou a Jesus, não recebeu a mensagem da cruz. E aquela mulher, ouvindo aquela palavra de Jesus, ela podia muito menos ter desistido, porque foi uma palavra dura, foi uma palavra meio de desprezo. Mas mediante as palavras de Jesus, aquela mulher responde: meu Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da casa do seu Senhor. E aquela resposta daquela mulher surpreendeu Jesus, porque Jesus ele vai olhar para os seus discípulos que pediam para aquela mulher calasse a boca. Jesus vai falar para ela: olha, mulher, grande é a tua fé, que assim seja feito conforme a tua vontade. Aquela mulher era grega, sabe, aquela mulher era gentil. Aquela mulher representava nós. Nós não tínhamos o direito de receber a bênção de Deus. Jesus veio para os judeus. Aquela mulher gentil, mesmo sabendo que era desprezada pelos judeus, ela não desistiu do milagre que ela buscava, que era a cura da sua filha. E essa história da mulher cananeia representa a graça divina. Eu e você não merecemos a salvação, mas pela graça de Jesus, eu e você somos salvos.
faz-se presente mediante a graça. A segunda história é da mulher do fluxo de sangue. Todos sabem que essa mulher sofria 12 anos de hemorragia. Gastou todo o seu dinheiro com vários médicos. Gastou todos os seus bens procurando a cura. Mas essa mulher não conseguiu encontrar a cura para a sua doença. E os irmãos sabem que naquele tempo, quem tinha alguma doença como a da mulher do fluxo de sangue, ela era considerada impura pelos judeus. Ela não poderia se aproximar da sociedade. Ela não poderia se aproximar de sua família. Mas essas pessoas que tinham esse tipo de doença, elas tinham que viver separadas da sociedade. Elas tinham que viver longe da sua família. Se tinha filhos, tinha que ser longe dos filhos, longe do marido, longe da mãe, longe do pai, longe dos amigos. Não tinha convivência social, porque era a lei daquele tempo. Só que mesmo assim, ela ouvindo falar que Jesus estava passando por ali, ela fala: se eu apenas tocar nas horas dos seus vestidos, eu serei curado. Essa segunda história é uma das coisas que eu aprendo. Apenas um toque em Jesus. Apenas um toque com fé libera o poder, a virtude que há em Jesus. Se na primeira história revela a graça, na segunda história a mulher só queria tocar em Jesus, porque ela cria, a sua fé, ela tinha certeza, convicção que se ela tocasse em Jesus Cristo, a sua cura viria. Glória a Deus! Primeira história nos libera a graça. A segunda história que eu aprendo é: às vezes só precisamos querer tocar em Jesus. E como é que eu toco em Jesus? Orando, meditando na palavra, congregando aqueles que podem, buscando a Jesus. Porque a oração revela a intimidade que você tem com Deus. E aquela mulher, movida por fé, ela sabia que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Glória a Deus. A segunda história é a história do centurião de Cafarnaum. Os irmãos sabem que aquele centurião tinha um servo que ele amava muito. E aquele servo do centurião estava doente até a morte. E ele também ouviu falar que Jesus estava passando. E ele manda os seus servos até Jesus, para que pedisse a Jesus, para que ele curasse o seu servo. Só que ele fala a Jesus que ele não era digno de receber Jesus em sua casa. Ele apenas fala: libere apenas uma palavra. Libere apenas uma palavra, Jesus, que o meu servo será curado. Ele só queria ouvir. Ele só queria ouvir a palavra liberada por Jesus. Se na primeira história da mulher cananeia revela a graça de Jesus, a graça de Deus para com a humanidade, se na segunda história revela que apenas um toque em Jesus nós seremos curados e transformados, na terceira história nos revela que apenas ouvir a palavra de Jesus é o suficiente para nos trazer o milagre, a libertação, a transformação, a salvação. Graça, toque e ouvir. Ouvir a palavra. E Jesus liberou a palavra. E o servo do centurião foi curado. Todos ouviram falar que Jesus iria passar por ali. Todos ouviram falar da fama de Jesus. Jesus já tinha operado vários milagres, curado, transformado, já tinha expulsado vários demônios. Eles
Só que todos eles me chamam algumas coisas em comum. A primeira coisa em comum que me chama a atenção é que cada um deles tinha um problema. Todos tinham um problema. Às vezes, é necessário um problema para nos aproximar de Deus. Às vezes, na vida, é necessário um problema para a gente enxergar que somos dependentes de Jesus. Quantas pessoas estão passando por problemas e estão procurando soluções em outras coisas e não estão alcançando a vitória, ou a cura, ou a libertação? Quantas pessoas estão buscando respostas em outras coisas e não estão encontrando as respostas? Porque somente Jesus pode revelar aquilo que você precisa ou necessita do momento. Glória a Deus. Primeira coisa, todos eles tinham um problema. Segunda coisa em comum que aquelas pessoas tinham é que eles reconheceram que eram pecador. Ambos reconheciam a santidade de Jesus. Não se achava digno nem mesmo de receber Jesus em sua casa, assim como o centurião. Às vezes, para se aproximar de Jesus, é preciso reconhecer os nossos pecados e reconhecer a santidade de Jesus. Glória a Deus. Nenhum deles se achava digno de receber um mestre, porque eles reconheciam as suas falhas. E quando você reconhece as suas falhas, você enxerga a santidade de Jesus, a santidade de Deus. Mas mesmo nós sendo falho, mesmo você sendo falho ou pecador, Jesus, Ele não te rejeita, mas Ele te aceita. Aquelas pessoas mesmo sendo pecadores, mesmo se sentindo falhas, não se sentindo dignas, Jesus não a rejeitou. Todos foram atendidos por Jesus. Todos receberam o milagre que precisavam. A terceira coisa em comum que há entre esses personagens da Bíblia é que todos adoraram a Deus. A mulher cananeia, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela prostou-se aos pés de Jesus. O centurião, Senhor, Mestre, reconhecendo a soberania de Jesus, sendo o Senhor dos senhores e Rei dos reis. A mulher do fluxo de sangue veio e se prostou-se diante dos pés de Jesus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Reconhecendo a santidade de Jesus, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, eles não viram os problemas para atrapalhar eles de receber a sua vitória, mas eles foram até Jesus e o adorando, prostrando aos seus pés. Às vezes o que nos falta é isso, é nos adorar Jesus, prostrar-se aos pés de Jesus, ajoelhar aos pés de Jesus e clamar socorro. Assim como a mulher cananeia se ajoelhou aos pés de Jesus e rogou a Jesus: cura minha filha. Assim como a mulher do fluxo de sangue, mesmo tendo a multidão atrapalhando ela de chegar até Jesus, ela crendo que se tocasse em Jesus, ela ajoelhou, prostou-se aos pés de Jesus. Para chegar próximo a Jesus, nós temos que primeiro adorar Jesus, reconhecer a sua santidade, reconhecer a sua soberania, assim como o centurião de Cafarnaum reconheceu a Jesus. O centurião de Cafarnaum era um oficial romano da alta sociedade, mas mesmo assim, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele sabia que Jesus, só ele, somente Jesus poderia resolver o seu problema. E quando ele vê o Jesus, ele fala: mestre,
no texto que lemos, que um dia nós seremos levados aos céus, arrebatados junto com a igreja. Assim seremos. E essas pessoas ficaram aqui na terra. Porque nós não andamos por vista, andamos por fé. Porque para se aproximar de Jesus é necessário ter fé. Chegará um tempo, Paulo escreveu, que não suportarão mais a sã doutrina. Pelo contrário, se cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças, iguais a quem tem coceira no ouvido. Pessoas que procuram falsas doutrinas, pessoas que procuram falsas fé, pessoas que procuram falsos mestres, que só querem escutar aquilo que agrada no coração delas. Mas quando ouvem uma palavra que nem a mulher cananeia ouviu de Jesus, elas desistem do Evangelho. Elas desistem de Jesus. Quão dura foi aquela palavra de Jesus para aquela mulher? Não é lícito eu tirar dos meus filhinhos e dar aos cães. Quão palavra dura foi aquela que Pedro ouviu de Jesus, que Jesus bate a mão nos peitos de Pedro e fala: afasta-se de mim, Satanás. João, se fosse nos dias de hoje, muitas pessoas ouvindo essa palavra dentro da igreja, elas nunca mais pisaram na igreja, nunca mais voltaram dentro da igreja. Ai, que aquele pastor prega muito duro. Ai, que aquele pregador prega muito duro. Ai, que eu não vou mais naquela igreja, porque os irmãos só batem, os irmãos só pregam sobre santidade, só pregam pecado. Jesus pregava a verdade. Jesus, quando ele falou para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, teve outra oportunidade que muitas pessoas acompanhavam Jesus, e Jesus pregando a verdade, pregando a salvação, pregando contra o pecado, a multidão se afastava. Jesus vai para os discípulos e fala: e vocês não querem ir também com eles? Que palavra dura! Sabe o que os 12 fizeram? Permaneceram, porque eles sabiam que moviam ele era fé, era fé em Jesus Cristo. E que falta muito hoje, nos dias de hoje, para nós, é aquela fé, a verdadeira fé em Jesus Cristo, que não nos deixa desistir, por mais que esteja difícil, por mais que seu casamento esteja difícil, por mais que você esteja desempregado devendo, por mais que você esteja sofrendo uma enfermidade, você sabe que a sua fé te levará a algo que é eterno, que é a salvação de Jesus. Aleluia. A quinta coisa em comum que me chama a atenção nessas três histórias eram os obstáculos que tinha na vida daquelas pessoas. Todas essas pessoas que receberam o milagre de Jesus tinham um obstáculo na vida delas. A mulher do fluxo de sangue, o obstáculo que ela tinha era a multidão, o preconceito, a rejeição, a solidão, a falta de esperança, porque aquela doença tirou tudo que aquela mulher tinha. A mulher cananeia, o seu principal obstáculo que tinha na vida dela, naquele momento, eram os discípulos. Quando ela rogava a Jesus: filho de Davi, tem compaixão de mim, os discípulos falavam: despede, pois vem clamando atrás de nós. E ela gritava mais ainda. O obstáculo que tinha na vida do centurião era ele mesmo. É verdade. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Todos eles tinham obstáculos que atrapalhavam, que impediam eles de receber o milagre que eles queriam. Mas nenhum deles deixou os obstáculos atrapalhar o seu milagre.
Na vida, às vezes, irão aparecer obstáculos, guerras, empecilhos, até pessoas tentando atrapalhar, querendo te impedir de receber o seu milagre. Mas não desista, porque em João capítulo 16, versículo 30 está escrito: pelo mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Verdade. Qual é o obstáculo que você está tendo hoje? Qual é o tipo de pessoa que está te fazendo, deixando de desacreditar daquilo que você quer? Que obstáculo está te tentando abandonar a sua fé? Que obstáculo está te deixando de você entregar a sua vida a Jesus? É o cigarro? É a bebida? É a prostituição? É o pecado? Mas deixa eu te falar uma coisa: não deixe que os obstáculos te atrapalhem a chegar a Jesus Cristo, mas faça que nem essas 3 pessoas que no tempo de Jesus surpreendeu a Jesus mediante aquela fé que era diferente em Israel, se aproximou até Jesus, crendo que Jesus poderia salvá-las, crendo que Jesus poderia trazer cura, crendo que Jesus poderia trazer libertação, crendo que Jesus poderia trazer refrigério à alma. Eu libero uma palavra para você essa noite que está me escutando. Hoje Jesus traz refrigério à sua alma. Creia em Jesus Cristo, tenha fé, não desista. Assim como Jesus teve a aflição, nós teremos que ter, até porque a aflição revela quem realmente tem a fé firmada em Jesus, e aqueles que têm uma fé que não é concreta, mas desistem no meio do caminho. Nenhuma dessas pessoas deixa um obstáculo atrapalhá-las até ela chegar a Jesus e ter a vida transformada por Jesus Cristo. O 6º obstáculo, ou a 6ª coisa em comum que tinha na vida daquelas pessoas, era a nacionalidade. A mulher cananeia era grega, era gentil, não tinha direito à salvação. O centurião era romano, era gentil, não tinha direito à salvação. A mulher do fluxo de sangue, que era judeia, tinha direito à salvação. Mas todos eram rejeitados. A mulher cananeia é rejeitada pelos seus, pois era impura. E quem era impura não poderia estar na sociedade. Agora vocês imaginam como eles veem aquela mulher no meio da multidão. A Bíblia não fala, mas me faz pensar que, já que era a lei, que não poderia se aproximar de Jesus porque era impura, não poderia se aproximar da sociedade porque era impura, talvez as pessoas olhavam para aquela mulher e falavam: o que essa mulher está fazendo aqui? Está quebrando a lei. A mulher cananeia, grega, gentil, ela tinha sua filha possessa, mas ela sabia que Jesus poderia transformar, libertar a sua filha. Gentil, não tinha direito à salvação. Centurião de Cafarnaum era romano, e os irmãos sabem que a Roma naquele tempo é que dominava Israel, e os romanos não eram bem vistos pelos judeus. Ele era gentil. Os 3 que não eram bem vistos diante da sociedade, diante de Jesus, Jesus não rejeitou. Por mais que existem pessoas que vão te rejeitar, Jesus não te vê como as pessoas te vê. Por mais que existem pessoas que vão te condenar por algum problema que você está passando, por alguma dificuldade que você está passando, por mais que existem pessoas que vão te falar o seguinte: olha lá, fulano está passando por isso, é porque está em pecado. Olha lá, fulano está
Olha lá, fulano está com a família bagunçada, é porque não obedece ao Senhor. Olha lá, fulano está passando por essa enfermidade, é porque não congrega. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa: o seu problema que você está passando não te revela a sua intimidade com Deus ou com Jesus, não. Mas esse problema que você está passando é para ser revelado a graça, a glória de Deus em sua vida. Deixa as pessoas falar. Deixa as pessoas te condenar. Perca amizades. Perca convívio na sociedade. Perca namoro. Perca relacionamentos. Mas não perca a sua fé em Jesus Cristo. Ambos, por muitas vezes, era visto com um olhar de desprezo. Ora por ser gentil, ora por ter alguma doença impura, como o caso da mulher do fluxo de sangue. Nem todo mundo vai te tratar com dignidade e com respeito. Nem todo mundo irá te tratar o teu problema como algo natural da vida, mas irá te desprezar. Mas quando alguém te desprezar por algum problema que você está passando, lembre-se que Jesus não te vê como as pessoas te veem. Se as pessoas não conseguirem resolver o teu problema, saiba que Jesus é o único que consegue resolver qualquer situação que você está passando. Aleluia. Glória a Deus. A sétima coisa em comum que me faz refletir nessas três histórias da mulher de Cafarnaum, do centurião de Cafarnaum, da mulher cananeia e da mulher do fluxo de sangue, é a fé de ambos. Todos os três, movidos por fé, surpreendeu Jesus. O centurião admirou-se. Jesus se admirou-se do centurião. Afirmo-vos que mesmo em Israel não achei fé como essa. A mulher cananeia. Então Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A mulher do fluxo de sangue. Quem me tocou? Alguém me tocou, dizia Jesus, pois de mim saiu virtude. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Muita gente vai se surpreender quando ver você contando o seu milagre dentro da igreja. Muita gente que falava que você estava passando aquele problema por desobediência a Deus, por não estar congregando, por estar te pegando, vai se surpreender quando ver o milagre que aconteceu em sua vida. Está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia! Glória a Deus! Grande Deus! O primeiro versículo que eu citei no início, eu quero deixar no final. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem ver. Talvez nesse momento agora você não sabe como vai resolver esse problema. Talvez você olhando para o seu problema, você não enxerga a esperança. Talvez você tenha um filho, ou um esposo, ou uma esposa, ou você está com algum problema, pensando que não tem como resolver, que o seu filho não vai voltar a casa, que seu esposo não vai voltar a casa do pai, que você não tem a capacidade de se aproximar de Jesus e ser transformado. Deixa eu te falar, coloque a sua fé em Jesus Cristo,
deposite a sua esperança em Jesus Cristo e creia que Ele é maior para resolver os problemas que você está passando. Seja Ele na área conjugal, seja Ele na área espiritual, seja Ele na sua saúde, seja Ele na sua vida financeira, seja Ele na sua vida familiar. Jesus é maior para trazer transformação, salvação e refrigério à sua alma. Aleluia. Pastor, eu peço a igreja para ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Em 2012, a minha mãe tinha que fazer uma cirurgia. Ela estava com uma veia entupida. De repente ela passou mal e teve que levar as peças para o hospital. Nesse tempo o Iraci era perto da rodoviária. E o regional não tinha nenhum tipo de vaga para receber a minha mãe, porque estava lotado. Nenhum hospital tinha condições de receber a minha mãe. E o médico falava que ela tinha que fazer a cirurgia, tinha que desentupir a veia. Nesse tempo, eu era novo convertido, ali, amadurecendo na fé. Porque tem muita gente que pensa que a transformação que você vai receber é imediata, é rápido, mas não é um processo. Se você está pensando que para você aceitar Jesus, você tem que ser transformado já de imediato, não, se acalme, é aos poucos. Aos poucos você vai ser transformado, libertado por Jesus. Glória a Deus. A minha família é desesperada. Aí eu lembro que eu ajoelhei no quarto, orei, apresentei ao Senhor, orei a Deus. E nesse tempo tinha oração, como aqui acontecia lá, oração de mocidade das 6 horas da tarde até as 6h30. Só que era todos os dias, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, eu já orava, todo dia. Eu morava no Jardim América e eu congregava no Planalto 2. Era 8 quilômetros só para ir. E eu ia de bicicleta congregar. Ia e voltava de bicicleta. Aí eu lembro que eu peguei a bicicleta e fui para a oração. E a pastora e o pastor já sabiam do problema que estava passando. Aí a pastora me viu chegando e ela falou: "Olha, Matheus, meu filho, você está aqui. Vai para sua casa ficar com sua família. A sua família está desesperada." Eu falei: "Pastora, lá eu não vou conseguir resolver nada. Mas eu sei que se eu ajoelhar e pedir para o Senhor Jesus, Ele vai fazer alguma coisa." E eu lembro que eu ajoelhei, eu orei. No final da oração, chegou uma mensagem, SMS. Ele tem que era SMS. A minha mãe escrevendo: "Conseguiram uma vaga para a mãe no Regional de Manaus." Imediatamente levaram ela, ela fez a cirurgia e pela graça de Jesus está lá em casa, firme e forte. Glória a Deus. Porque mediante a fé eu sabia que a única coisa que poderia resolver o meu problema não era minha família, era Jesus. Se não tinha vaga, o que eu iria fazer? Eu fui clamar a Jesus. Eu não sei como é que resolveu, o que aconteceu. Eu sei que apareceu uma vaga lá em Marabá, no regional. Eu peço a você que você feche os seus olhos. Glória a Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o obstáculo que está na sua vida, te impedindo de chegar a Jesus. Eu não sei qual é o que está te impedindo de você depositar sua fé em Jesus. Mas em nome de Jesus, no nome que há no poder, em todo poder que há no nome de Jesus, que todo obstáculo, que todo empecilho que está atrapalhando você de se aproximar a Jesus, de depositar a sua fé em Jesus, a sua esperança em Jesus, que todo embaraço venha cair por terra em nome de Jesus, e que o refrigério que há no poder de Jesus venha na sua vida e te trazer descanso, te trazer alegria, te trazer renovo, te trazer repouso, te trazer salvação, te trazer libertação da sua casa, da sua família, do seu casamento, em nome de Jesus.